Trocando em Miúdos, 37 anos. O que sempre foi bom, continua ainda melhor. No Contraponto. Está começando mais um Contraponto pelo nosso canal, programa Trocando em Miúdos do YouTube. Não se esqueça de assinar o nosso canal, acionar o sininho para que você possa ser avisado quando postarmos um novo vídeo. E podemos também nos encontrar no Instagram, Márcio Alvarenga, o jornalista. E hoje o Contraponto vai discutir alimentos avoengos, pensão para netos. E os avós maternos ou paternos passam a ter, para com os netos, a prestação de alimentos quando os pais se encontrarem impossibilitados de promover o sustento de seus filhos. E no programa de hoje, nós estamos recebendo o especialista em Direito de Família, mestre em Direito, doutorando em Direito, diretor da Escola Superior de Advocacia do Acre e também preside o Instituto Brasileiro de Direito de Família do Acre, Dr. Emerson Costa. Prazer em tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, Márcio. É um prazer estar aqui com você, trocando conhecimento. É um prazer também estar ladeando aqui a doutora Vanessa. E vamos, direito de família, falar desse assunto tão maravilhoso acerca dos alimentos avoengos. Márcio. E participa conosco também, pela primeira vez, a doutora Vanessa Paiva, ela que é advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, pós-graduada em mestre em Direito, professora de Direito e Família e sócia administradora do escritório Paiva André Sociedade de Advogados. Doutora Vanessa, prazer em tê-la conosco, bom dia. Olá, prazer, Márcio, prazer estar aqui para a gente debater esse tema tão importante numa data também tão importante. É um prazer também conhecer e estar aqui ao lado do colega Dr. Emerson. Obrigada pela oportunidade. Vamos então trocar em miúdos, doutora Vanessa, sobre o significado dos chamados alimentos avoengos. E eu perguntaria, qual é o momento em que eles são requeridos? Bom, alimentos avoengos é uma espécie de obrigação subsidiária e complementar, onde é chamado os avós para fazerem a vez dos pais, de um dos pais. Pode ser a mãe ou o pai, ou ambos, a falta de ambos. Então, quando a gente tem um valor ínfimo, ou a gente tem uma das partes que tem a obrigação de pagar alimentos que não está fazendo, ou está impossibilitada de fazer, ou às vezes faleceu, a gente chama os avós. Tá? Lembrando que essa obrigação ela é subsidiária e complementar, porque a obrigação primária corresponde aos pais. Eles que têm a obrigação do sustento e da criação e desenvolvimento das crianças. Tá? Quando que ele pode ser requerido? Aí é que está o X da questão. Primeiro, se eu tenho esses pais que são saudáveis, ou seja, eles não são incapazes, não estão interditados, não tem uma das partes presa, por exemplo, né? Que aí se torna incapaz, dependendo da situação, incapaz de promover o pagamento dos alimentos. Então, quando a gente tem o pai e a mãe, aquele que não mora com a criança tem que pagar alimentos para aquela criança, é uma obrigação. Só que primeiro eu esgoto essa possibilidade. Os avós, eles só são chamados após eu demonstrar para o juiz que, por mais que a gente tenha tentado, essa pessoa não está cumprindo com a obrigação, ou a obrigação é muito ínfima. Doutor Emerson, a Constituição Federal estabelece exatamente a questão relativa aos pais com o dever de assistir, de criar, de educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. E isso tudo disposto no artigo 229. E que o dever dos alimentos cabe aos pais. E qual o suporte que o Código Civil oferece exatamente para os alimentos avoengos, doutor Emerson? Márcio, quando a gente fala do Código Civil, eu gosto de tentar trazer de uma maneira mais simples essa parte em relação aos avoengos, que o que diz a Constituição? Solidariedade. O que seria, o que a Constituição diz solidariedade, o que seria solidariedade familiar? Solidário. Vai todo mundo se unir
vai todo mundo ajudar, vai todo mundo passar por esse momento difícil. Então, quando a gente coloca a solidariedade como um princípio orientador da Constituição, é exatamente tanto os pais têm obrigação dos filhos, mas os filhos também têm obrigação dos pais. E aí é a considerar que o próprio Código Civil ele estabeleceu como seria esse procedimento, né, como que vai ser chamado esses avós a participarem do processo. Então, como a doutora Vanessa mencionou, quando os avós perceberem ali em um processo que vão ser chamados, é exatamente no momento em que essa criança ela está numa situação de vulnerabilidade muito grande. E nessa situação de vulnerabilidade, a solidariedade ela é chamada pelo juiz. Então, quem mais pode ajudar, contribuir com a necessidade básica dessa criança ou desse adolescente? Então, os pais são chamados em um processo judicial, verificando ali, portanto, que deve ser declarado, Márcio, para eu percorrer os avós, que esse pai ele não tem condições. Então, para eu chegar na responsabilidade dos avós, segundo o Código Civil, é na falta e na insuficiência do pai. Posso dar um exemplo, Emerson? Como que pode acontecer de um pai não ter condição? Está preso, não realiza nenhuma atividade, e aí ali o juiz, automaticamente, a mãe, lembrando sempre que a gente coloca a mãe aqui, que é na maioria dos casos, ela pode fazer ali a chamada dos avós para o processo. E aí os avós vão ser chamados tanto os maternos quanto os paternos. E é interessante, Márcia, a pontuação da solidariedade familiar que você mencionou, porque essa obrigação ela é extensiva. Então vai para os avós, né? Em uma remota hipótese pode ir para os bisavós, pode ir para os tios. Então a família toda é chamada para proteger a criança. Dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente a gente diz sobre o princípio da proteção integral, que é exatamente que todos de uma sociedade devem ter a absoluta prioridade em relação a essa criança e esse adolescente, afinal é o futuro do nosso país. Bom, para deixar bem claro, o doutor Emerson falou exatamente nessa solidariedade, doutora Vanessa, mas essa solidariedade familiar, ela só vai encontrar suporte quando efetivamente os genitores não possam exatamente atender essas necessidades dos filhos, né? Com certeza. A gente tem um entendimento firmado já da terceira turma do STJ, que virou súmula, salvo o melhor juízo, a súmula 596, e essa súmula ela diz justamente isso. Essa obrigação, ela não é uma obrigação que nasce automaticamente com a vulnerabilidade, como bem explicou o Dr. Emerson, da criança. É uma obrigação que ela é complementar. O que significa isso? Às vezes a gente tem um caso, trazendo casos práticos, a gente tem uma obrigação de pagar um valor X de alimentos que já é bem ínfimo. E a gente tem um pai ou uma mãe, aquele que não está morando com a criança, tem essa obrigação de pagar, que não está pagando. E a gente aciona, então, o judiciário, veja bem, eu tenho uma obrigação e o valor é ínfimo, é pequeno, é curto. Só que essa criança está vivendo, ainda que com esse valor baixo, de acordo com as possibilidades dos pais. Porque a criança vive de acordo com as possibilidades que os pais podem promover a ela. Só que esse pai, ele não paga, ele paga pouquinho. A criança, por exemplo, foi diagnosticada com um autismo. Veja só, não estou falando de luxo, eu estou falando de necessidades básicas. E esse pai, que é muitas vezes desempregado, o desempregado paga pensão, mas o desempregado, o juiz nenhum vai mandar ele pagar um valor altíssimo de pensão, porque afinal de contas a situação dele é de vulnerabilidade também, né? Então a gente traz esses avós para complementar, a gente traz os 4 avós, muitas vezes a gente tem a situação dos avós maternos, por exemplo, já promoverem muitos cuidados com a criança. Então, quando eu vou entrar contra os avós paternos. E vou explicar para o juiz que os avós maternos já fazem a parte deles. Só que cabe aos avós paternos trazer esses avós maternos para o polo passivo da ação também, porque isso é a solidariedade. A solidariedade ela não é entre pais
e avós na obrigação. A solidariedade se eu chamei os avós, todos os avós estão ali no mesmo nível, digamos assim, então todos são obrigados a promover aquele valor. Então, é subsidiária por quê? Porque ela é após o esgotamento de todas as tentativas de promover o aumento daquela pensão que o pai tem que pagar, a execução dessa pensão. Então, eu não posso chamar diretamente eles. E, claro, em outro aspecto, se eu tenho já uma execução ou uma ação sendo promovida pelos pais, eu não posso falar, olha, agora eu quero cobrar dos avós. Os avós, eles têm que ter direito a um direito constitucional, que é o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, eu preciso promover uma ação que comece lá no comecinho mesmo, com uma petição inicial, que os avós possam contestar, exercer o direito deles de defesa, obter um título judicial com uma decisão de um juiz, para então ter a efetividade, executá-la e tudo mais em face dos avós. Aproveitando a fala da doutora Vanessa, doutor Emerson, que citou exatamente a terceira turma do STJ, né? E a execução, então, ela não deveria seguir o mesmo caminho dessas obrigações alimentares devidas, por exemplo, pelos pais ou os responsáveis originários, né? É isso mesmo, Márcio. Quando o juiz ele fixa a pensão alimentícia, ele leva em consideração a necessidade da criança, que é o primeiro ponto, a possibilidade do pai, né, e automaticamente, ou dos avós que porventura vão prestar alimentos, e a razoabilidade e a proporcionalidade. E aí, a gente sempre coloca, para quem está com a guarda do filho, a necessidade de ter uma tabela pormenorizada de quais são os efetivos gastos. E aí nós entramos no padrão. Qual é o padrão dessa criança? Por uma criança que está, né, que ela mora numa zona de periferia, a necessidade dela básica é diferente, que é o exemplo clássico de um filho de futebol, que vai estar na escola particular, que tem inglês, que tem atividade física. Então nós temos padrões diferentes a situações diferentes. Por isso que o direito de família, ele é analisado a cada caso. E quando a gente vai analisar essa pensão que foi arbitrada pelo juiz, e no momento em que ela vai ser cobrada, você que está nos assistindo tem que ter noção que, para os avós, não é amplamente viável a própria prisão. É por isso que é tão importante você procurar a Defensoria Pública, ou até mesmo um advogado especialista, para explicar para o juiz. Porque vai chegar, quando é cobrado, vai ser chegado lá um mandado de intimação falando, olha, pague o débito em 3 dias, ou justifique a prestação de alimento porque está atrasado. Caso você não faça, vai ser expedido mandado de prisão. Então, a regra é que para os avós, a medida de prisão ela é uma medida extrema. Não é para ser aplicada, né? Então, somente na obrigação existente ali entre mãe e pai. Agora, infelizmente, se esse avô não justificar, informar o juiz, fazer aquela coisa, recebi e deixei para lá, ele pode vir a ser preso. E aí dá aquelas matérias homéricas na televisão, sensacionalista, o avô foi preso, né, o pai não pagava, o avô foi condenado e ele também foi preso em razão dessa pensão. Por isso que eu sempre digo, a justiça não socorre aqueles que dormem. Então você que está nos ouvindo, fique ligado, se recebeu um mandado aí para pagar uma pensão alimentícia, você pague. E tem a possibilidade, Márcio, de, olha, aconteceu uma situação, não paguei, mas já está aqui um pagamento parcial, né, explicar a situação, que os avós, eles também já estão em situação que são idosos. Né, então, uma prisão é uma medida extrema para quem é idoso por conta de um pagamento de pensão alimentícia. Não é razoável, não é proporcional. Por isso que a gente tem que levar em consideração essas nuances de cada caso. Em cima do que o doutor Emerson colocou, doutora Vanessa, é interessante a gente lembrar aqui um caso que foi analisado pelo STJ. O avô inadimplente, ele tinha 77 anos e a prisão civil ela foi considerada legítima. Só que na decisão, os ministros possibilitaram o cumprimento da prisão civil em regime domiciliar, exatamente devido às condições de saúde e também da própria idade da ré. E aí eu pergunto, essa é uma realidade recorrente no Brasil, né? A depender do fator idade, estado de saúde,
regra é regra, né? A gente pode até ter as exceções, mas a regra geral é o devedor de alimentos, e aí está na lei, está no 528 do Código de Processo Civil. O devedor de alimentos, se ele não pagar o valor, mas olha só, eu tenho que ter um título judicial para ocorrer uma execução. Então, primeiro é aquilo que eu estava falando, passa-se por um processo, que a gente pode até falar o processo de conhecimento, para que os avós exerçam esse direito de defesa, tá? Estejam assistidos por um profissional que saiba, que entenda da área, porque é muito triste, às vezes a gente vê que o profissional não é da área e não consegue exercer uma defesa adequada. E aí, o martelo do juiz é bem pesado. Quando tem esse título, a regra é, se ele não pagar em 3 dias, justificar, e entenda, por justificar, é uma pessoa que está em coma. Não é qualquer justificativa que é aceita. Então, ou ele justifica, ou ele paga, ou ele comprova que já pagou. Porque pode haver essa divergência. Não, eu paguei. Não pagou. Paguei sim, tá aqui o comprovante. Não fez isso, a regra é prisão civil, que pode ser até 90 dias, a depender do que o juiz achar viável. Só que, dentro desse procedimento, eu tenho aqui uma impugnação que pode ser feita. A lei não fala sobre impugnar. Mas, quando eu tenho um caso de relevância como esse, eu tenho um idoso, que talvez tenha alguns problemas de saúde, não é viável a gente encaminhar esse idoso para uma delegacia para ficar cumprindo 30, 60, 90 dias de prisão lá. Por mais que a prisão do devedor civil esteja sempre separada dos criminosos, digamos assim, ou dos suspeitos. É separada, mas não deixa de ser uma prisão, você fica sem seu celular, né, acesso à sua casa, ao seu banheiro, você utiliza uniforme, não é algo agradável e nem recomendável. Então, sim, essas são as chamadas exceções. Agora, vai muito de caso a caso. Hoje a gente tem idosos que são muito bem de saúde, né? A gente tem outro nível, talvez, de idosos, né? Tanto é que hoje a gente tem os super idosos, né? E antigamente, sei lá, uma pessoa com 45, 50 anos já era considerada uma pessoa mais idosa. E hoje não. Então isso mudou, a sociedade mudou. Então cada caso tem que ser analisado, porque antes de chegar a esse ponto, né, Márcio, existem várias ferramentas que esse vô, essa avó, podem apresentar para não chegar a esse ponto. Eu sempre entendo que para chegar no ponto de ocorrer uma execução, é porque houve um descuido ali, um não pagamento, uma criança que tá sem assistência, não está sendo assistida da forma correta. Então, assim, se tem um valor para ser pago, não consegue pagar, demonstre isso para o juiz. O juiz ele não pode, não deve arbitrar um valor acima das possibilidades daquela pessoa que vai pagar. E se o juiz fizer isso, às vezes um juiz de primeira instância faz, você sempre tem o tribunal, onde são as pessoas o quê? A gente costuma falar, né, os sêniors, né? Então, as pessoas que têm mais experiência, que foram promovidas a desembargadores, que vão analisar o caso concreto e podem sim diminuir esse valor para não chegar numa circunstância tão extrema. Doutor Emerson, a doutora Vanessa falou em regra geral, né? E considerando a sua experiência profissional, como é que tem sido a rotina na justiça dessas ações por alimentos avoengos? E como fica o aspecto, doutor Emerson, da morosidade das decisões judiciais? A doutora Vanessa trouxe uma perspectiva, né, da vivência dela também, para ver como é que a gente tem uma diferenciação, Márcio, de cada estado. Eu trabalhei aqui como conciliador 3 anos. Né? Talvez, como a doutora Vanessa falou, a justificativa lá na comarca dela é um pouco mais restrita. Aqui no Acre, a justificativa ela é usada para tudo. Tanto o juiz como o promotor, eles querem saber por que o devedor de alimentos está devendo. Vou trazer um pouco para vocês. Aqui a gente teve, né, uma grande alagação. E aí muitos pais automaticamente acabaram não honrando com o pagamento da pensão. Então a própria orientação do promotor para a gente, que era conciliador à época, era, olha, vocês, né, a prática que estava acontecendo era de a gente acabar tendo conciliação. Então o processo chegou, teve uma cobrança de alimentos. A gente verificou lá na justificativa que o pai estava querendo pagar
ou ele já propunha ali um acordo. Tinha algumas situações que às vezes o pai queria fazer um pagamento de 3 parcelas, exatamente, Márcio, por conta do tempo da morosidade processual. Você imagina, minha vara tinha mais de 5 mil processos. E aí o pai estava querendo pagar um pagamento ali parcelado de 2, 3 vezes. E sendo que já tinha lhe depositado a primeira parcela. Então, aqui mesmo com meus clientes, eu tento muito alinhar essa expectativa. Olha, aqui, um pagamento, um processo de pensão alimentícia, né, para execução, até a gente dar a entrada, sair um despacho do juiz e ir para o oficial de justiça, você vai perder ali uns 2, 3 meses. Então, a gente sempre tenta conversar. Olha, fulano, paga. Tentei a minha primeira, não foi, a gente vai para o processo. Aí vai chegar lá o mandado, paga em 3 dias. O cara fala assim, não, olha, tá aqui, vou pagar, tá aqui a entrada e pagam no mês. Às vezes eu mesmo já oriento, gente, aceita que a gente já resolve. Agora, quando não paga, que sai o mandado de prisão e a gente tem a efetividade da lei de alimentos, que às vezes o judiciário estavam lá discutindo, né, doutora Vanessa, queriam tirar a prisão de alimentos, Márcia, assim, é um absurdo, porque a prisão de alimentos, a pensão alimentícia, ela só funciona no nosso país porque tem o método da prisão. E a importância da manutenção desse método, e a gente que trabalha e milita na área sabe que muitos pais, que não são todos, só pagam pensão porque vão ser presos. E isso é uma realidade do país. Literalmente, a mulher ela tem que arcar com tudo, né? A mulher tem que se virar e vão ter que arcar. Hoje, Márcio, inclusive na prática, geralmente quando a gente pega um processo desse, que o cara chega para mim, né? Ah, mas eu pago R$600 de pensão. Aí o juiz, né? A prática, tem uma juíza aqui que ela sempre faz isso. Ela fala assim, olha, é R$600, dividir por 30, dá R$20. Quanto é que é um almoço? A pensão que você dá não paga nem um almoço por dia. Então, a gente sempre coloca, trazer também uma conscientização, mas porque o direito de família ele também não é só, paga, não paga. É trazer a consciência para quem presta aquele alimento, que aquilo que está dando não é para luxo, não é para o bem-estar da outra pessoa, mas aquilo ali é o mínimo do mínimo, porque geralmente quem tem a guarda vai ter que arcar com tudo essa criança. Água. Tem filho, Márcia? Sim. Imagina, hein, Márcia? Água, luz, telefone, escola, material, escola lá, plano de saúde, a feira. Eu falei, gente do céu, olha, mãe, por isso que dizem que mãe, porque é muita despesa com a criança. Tem filho, doutora? Eu tenho 3. Nossa, doutora. Então, eu queria aproveitar o gancho do Emerson, né, que ele falou exatamente na revogação, na derrubada da prisão por alimentos, né? Nós estamos falando dos avós, mas vamos enveredar por um outro terreno dos jogadores de futebol, que tem se notabilizado exatamente pelo cano que dão na pensão por alimentos. E considerando essa possibilidade de derrubada por parte do Congresso, nunca é demais lembrar que o Congresso é muito sensível a lobbies. E, evidentemente, esse lobby dos jogadores de futebol pode ser extremamente atraente, independentemente da paixão clubística de cada parlamentar, né? Eu queria ouvi-la a esse respeito. Quer dizer, de repente, se por acaso for derrubada essa prisão por alimentos, aí é a mesma coisa que abrir a porteira, doutora Vanessa? Olha, eu não consigo nem imaginar como que vai ser o dia se isso vier a acontecer. A gente tem que lembrar também que o Congresso é majoritariamente composto por homens, né? O que não ajuda muito na resolução dessa questão. Porém, creio que ainda temos algumas bancadas de muito bom senso. Por quê? Porque a prisão civil, embora extrema, ela não é algo que vai deixar o antecedente da pessoa marcado. Então, não é um antecedente criminal, porque não tem nada a ver com crime. Embora, Márcio, só fazendo um parênteses, exista o crime de abandono material, que é muito, muito, muito utilizado também. E nessa hora é crime mesmo, é pena, reclusão mesmo. E isso marca no antecedente criminal, tá? E é exatamente não pagar a pensão. Só que aí, para o crime, exige uma situação reiterada de não pagamento total. Então, não é que a pessoa não pode pagar 600 e está pagando 300. Ela não está pagando nada. Tá? E existe um abandono mesmo, e aí a gente comprova isso, o Ministério Público é o dono da ação e promove todos os atos.
tá? Então, é importante também saber que se você não está recebendo nada com relação ao alimento dos seus filhos, já não é mais uma questão do juiz da vara de família apenas, é uma questão do juiz da vara criminal resolver, porque isso começa a ser crime e não só uma questão de família. Se isso acontecer, a gente vai ter crianças cada vez mais em estado de vulnerabilidade financeira. Isso atrapalha o desenvolvimento, o estudo, a questão psíquica, porque é um abandono, não deixa de ser um abandono por parte, né, daquele que tem que promover isso. Eu estou falando assim, a maioria das vezes é mulher, algumas raras vezes é o homem que fica com a criança, né? E aí a gente encontra também a mesma situação do lado de lá. E isso realmente é muito, muito perigoso. Só que, de duas uma, ou isso vai ser aprovado muito no escuro, né? E aí a gente vai ter que ter toda uma legião de mulheres, e a gente tem uma legião muito grande hoje. As mulheres, elas estão muito unidas num coletivo mesmo, para que uma possa proteger a outra, né, para que a gente não possa ficar mais naquele limbo do machismo institucional, né, das decisões muito favoráveis aos homens e deixando sempre a mulher com esse trabalho mais difícil, né. Como bem ponderou aí o colega, quando ele disse que a juíza falou que 600, eu adorei, eu vou usar muito agora isso para minha vida profissional. Realmente, R$600 não paga um almoço por dia da criança. Isso me fez até ficar reflexiva aqui. O quão está desigual toda essa situação, porque a mulher, às vezes, ela ganha um salário mínimo, às vezes ela vive de Bolsa Família e ela consegue dar conta da criação de 1, 2, 3 seres humanos, né? E como pode isso? É surreal, a gente não pode nem pensar nessa hipótese de derrubar a prisão civil. E eu acredito que também não seja tão simples assim, eles conseguirem a maioria, não. Contraponto, doutor Emerson. A gente percebe, literalmente, Márcio, ao mesmo ponto que tem algumas discussões acerca da diminuição, né, dos direitos aí, que amplamente que eu acredito que não é nem o direito da mulher, quando a gente fala de pensão alimentícia, muita gente chega a falar em mulher, mas não é o direito da criança. A gente percebe que a mesma ideia que ocorrem a situação da tentativa, que são bancadas isoladas, amplamente conservadoras, não vou entrar em política, que propõe esse tipo de mudança, mas a gente também não pode deixar de falar nos grandes avanços que a gente teve de proteção em relação a Maria da Penha, né, que a Maria da Penha hoje, verificando que ela não é aplicada somente à mulher, mas a todo um grupo familiar, já sai ali com o arbitramento da pensão alimentícia, já dá uma efetividade maior para quem foi vítima ali de violência doméstica, tanto a criança, quanto a adolescente, quanto a própria mulher. Tem situações aqui no Acre que tem todo um grupo de acompanhamento, é identificado já na delegacia, no outro dia a juíza já fixa a pensão, já é intimado no máximo uma semana. Então, assim, além de ter essas dificuldades que tem, mas a gente também não pode deixar de grandes avanços que a gente teve na legislação em relação à proteção à mulher, à criança e adolescente. Doutora Vanessa, como é que fica a obrigação da pensão avoenga a partir da maioridade dos filhos e que provas deveriam ser apresentadas quanto a demonstrar que sozinhos os netos não conseguem provê-los? Bom, a primeira pergunta com relação à idade, uma vez que eu tenho fixado um valor de alimentos, esse valor perdura para a eternidade. Então, eu só consigo a exoneração quando eu entro com uma outra ação, que é uma ação de exoneração, pedindo para exonerar esse alimentante, né, de pagar o valor. O que ocorre é que a lei diz, no 1694 do Código Civil, que essa pensão, ela é uma obrigação dos pais, né, então inclusive, é algo que emana do poder familiar. Com 18 anos, não temos mais o poder familiar. Então, essa pensão que já era subsidiária, né, uma obrigação subsidiária, a partir dos 18 anos, ela entra para aquilo que a gente fala sobre a solidariedade familiar. Então, os parentes pagam entre si, podem pagar entre si pensão alimentícia. Significa que eu posso acionar o irmão, eu posso acionar o tio, eu posso ir acionando quem... Claro, os mais próximos excluem os mais remotos, tá? Mas
Em tese, até os 24 anos, essa pensão é devida desde que esse adolescente e adulto, né, depois entra para a fase adulta, esteja cursando faculdade ou ensino técnico. O que começa a destoar muito é que eu tenho um adulto cheio de saúde, cheio de vida, que pode trabalhar, e de outro lado, quando eu não tenho pai, porque quando é o pai, eu entendo assim que, ok, né, vamos ajudar ali, mas costuma-se diminuir um pouco esse valor, tá? Agora, quando eu tenho um idoso do outro lado, e eu tenho um adulto com 20 anos fazendo faculdade, aí eu particularmente acredito até que fuja um pouco da razoabilidade, tá? Mas enquanto eu não tiver um vô e uma avó que entre na justiça pedindo a exoneração, em regra esse título vai valendo, aquele valor vai valendo. Uhum. Agora, a segunda pergunta sobre demonstrar a necessidade, né, dessa criança, desse neto. Bom, a necessidade ela é demonstrada por meio de prova. Então, eu provo que essa criança, por exemplo, moram 4 pessoas em uma casa, 4, sei lá, dessas 4 pessoas, só uma é o netinho desses avós. Então, o aluguel é 2.000. A cota parte, 1/4 do aluguel, corresponde a essa criança. Então, R$500 é dessa criança. Então, dentro desses R$500, uma porcentagem é para os avós pagarem. E dessa porcentagem que é para os avós pagarem, tem que ser dividido entre todos os avós. E isso acontece com todas as demais despesas da criança que é comprovada. Mas como a gente está voltando lá no entendimento da STJ, falando de uma obrigação subsidiária e complementar, aqui eu não vou colocar alguns luxos. Então, quando a gente pede contra o pai, a gente coloca iFood, né, Netflix, todas essas coisas que são luxo, né, digamos assim, que foge um pouco do contexto subsistência, né? Lá para os avós a gente tem que enxugar um pouco se a gente não faz. Os juízes e os promotores costumam retirar no momento de opinar ou de decretar o valor dos alimentos. Doutor Emerson, a propósito da solidariedade familiar abordada pela doutora Vanessa, né? Por exemplo, aqueles avós que não puderem arcar sozinhos pela obrigação diante das próprias condições financeiras, eu pergunto como é que fica diante da possibilidade também de não haver ninguém quanto aos ascendentes. Está dizendo, Márcio, quando não consegue ninguém fazer o pagamento da subvenção? Exato. Márcio, na prática isso, o juiz ele coloca todo mundo numa mesa. É o que se tem feito aqui. Então chama toda a família paterna, chama a família materna. Eu tive uma situação, doutora Vanessa, que os avós, na verdade, ganhavam um salário mínimo e ainda tinham empréstimo. Ou seja, eles recebiam já 800 e pouco, cada um para poder ajudar a criança. O juiz, na época, né, acho que foi uns 3 anos atrás, o juiz colocou uma pensão de cada avô pagar R$50. Então, literalmente, Márcio, o que o juiz vai fazer? Não é que não tenha, tem que dar. Vai ter que dar. Não tem essa história, se não tem, tem. Se tu recebe 800, tu vai tirar lá R$50 e vai ajudar aquela criança. A gente sabe, né, e o juiz sempre pondera, a gente sabe que aquele valor não vai auxiliar a criança no todo, que precisa de necessidades básicas, mas já é uma ajuda. Já é o ovo, já é o pão da manhã, já dá para auxiliar em algo para ajudar aquela mãe. E aí a gente tem um outro contraponto, que é quando a mãe ela vem muito chateada para a gente que é advogado, para o juiz, para o promotor, que é como se a gente fosse culpado. O juiz fixa lá, o cara é desempregado, mas o cara é desempregado. Aí, às vezes, vou dar até uma dica aqui para você que é mulher que está assistindo a gente, ouvindo a gente. Por favor, já conheceu o cidadão já não trabalha, já não tem nada no nome dele. Aí começa aquele romance, aquele amor todo, Márcio. Aí o pai já diz, minha filha, cuidado. A mãe, minha filha, deixa esse cara. A menina tá lá fazendo faculdade, tudo certinho. Aí, pá, embucha. Claro que engravidar não é doença, né, doutora? Pelo amor de Deus, não tô fazendo aqui de maneira nenhuma. Mas o que acontece, Márcio? Pai falou, mãe falou, disse que não ia ter condições. O pai e a mãe tentam ajudar o máximo que podem. E aí ela vai pro juiz e pedir pensão alimentícia.
Óbvio que o juiz vai dar uma pensão mínima. Mas aí ela pode ser ela vai contratar a doutora Vanessa, ela vai contratar o Emerson, ela vai contratar o advogado que quiser, mas o juiz vai dar uma pensão de acordo com o desempregado. Vai dar uma pensão de quê? 200, 300, no máximo R$400. Ah, a culpa é minha? Não, minha filha. Então, assim, infelizmente, você, quando estiver se relacionando, você saiba muito bem com qual parceiro você vai ter um filho. É porque chega a ser, tem duas dissonantes, né, Márcio? Porque algumas pessoas chegam, nossa, poxa, como você é cruel. Não, gente, é a realidade da vida. A gente que trabalha com isso, eu sempre sou muito, alguns casais que vêm divorciar aqui, falo, gente, ó, você já tem uma vida, você já tem um patrimônio, vão querer divorciar pra quê? Vai ficar junto sim, a gente dá um jeito, vê terapia de casal, depois vocês se resolvem. Porque divorciar, vocês vão perder patrimônio. Ou então, quando chega um pai com o filho e fala, olha, meu filho, o que você quer pra sua vida? Né, a menina, o que você quer pra sua vida? E aí, infelizmente, segue aquele ditado da minha avó, né, pare o Mateus que embale. Porque nesses casos, Márcio, não tem o que a justiça fazer nada. Se o cara é um desempregado que só vai poder dar o mínimo, é o que vai ser arbitrado a título de pensão. Desculpa aí esse momento psicólogo, né? Muito bem, eu tenho a impressão que a doutora Vanessa tem contraponto, doutora. É, o que a gente chama, a gente não tira leite de pedra, né? Então, tem muitos casos em que a pessoa vivia numa outra realidade. Então, essa mulher que, por exemplo, era solteira, né? Gosta da pessoa, eu entendo, a gente fica meio cega mesmo, é normal, gente. A mulher é muito mais emoção do que razão. Só que quando chega a criança, ela se dá conta que precisa do termômetro, do remedinho para febre, da fronha, do lençol, coisas que a gente não pensa no nosso dia a dia. A gente vê uma criança, a gente imagina o quê? Roupa, leite, sei lá, e a criança vai. O tempo da mulher. Então, ela se dá conta que ela caiu numa prisão, porque a maternidade, eu sou mãe de 13, eu posso falar, a maternidade nada mais é do que uma prisão para a mulher, porque a gente doa o nosso corpo, a gente doa o nosso tempo, a gente não volta a trabalhar tão já, a gente é mal vista no mercado de trabalho, porque afinal de contas a gente tem uma criança, a gente tem que levar para o médico, vira e mexe, a gente se a babá faltar, a gente vai ter que faltar também, porque eu não posso deixar meu filho sozinha. E quando ela se dá conta disso, cai uma ficha tão grande na cabeça dela, que ela fala, não, o princeso tem que colaborar aqui. Só que o princeso sempre foi o que ele é. E judiciário nenhum faz mágica. Não é porque ele teve um filho que amanhã ele vai ganhar 50 mil e vai te pagar 10 mil de pensão. Então, não acontece isso. E elas ficam com um sentimento do quê? De injustiça. É uma injustiça? É uma injustiça moral, com certeza. Mas é algo que o judiciário, eu costumo falar assim, ele vai se envolver, isso é um princípio, que o judiciário ele não pode se envolver, o Estado não se envolve na vida do particular. Então ele vai se envolver o menos possível. Ele só se envolve um pouco mais em alimentos e guarda, por quê? Por conta da criança, que é protegida, né, pelo Estado e tem o Ministério Público que tem que fiscalizar. Mas fora isso, é bem difícil você lidar com a frustração do judiciário. Hoje a gente já tem no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, um provimento que foi editado em 2022 ou 2023, não vou me recordar, mas a partir das folhas 32, ele traz todo, como que tem que ser o passo a passo para um julgamento com perspectiva de gênero, ou seja, quando eu tenho uma mulher que foi envolvida em uma violência doméstica, quando eu tenho uma mulher que está, enfim, numa questão familiar, numa questão de partilha, numa questão de envolvendo guarda, abuso de criança, o judiciário tem que ter um olhar mais sensível para ela. Por quê? Porque a gente tem que tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Então, isso é tentar trazer um senso de justiça maior, porque eu não posso ter no mesmo peso, a mesma medida, de uma mulher que tem que abrir mão da sua vida para cuidar do filho. Ela tem uma despesa muito maior, porque, eu vou sempre lembrar agora dessa frase, se R$600 não paga um almoço por dia, a maioria das pensões são arbitradas entre 3 salários mínimos, que dá uns 500 e pouco, eu acredito. Então, a gente está na base dos R$600, porque a maioria se declara desempregado ou autônomo e a justiça fala 30% do salário mínimo. Então, a gente tem
algo muito sério. A gente não tem só as mães que estão esgotadas financeiramente, psicologicamente, fisicamente. A gente tem também do outro lado o pai que já sabe, já pescou. Hoje ele já sabe que se o amigo registrar com um salário mínimo, e tem muitos que fazem, ele vai trabalhar, vai fazer bico, vai ter a empresa dele no nome de laranja, vai fazer o que ele quiser. O que ele tem que pagar é o que ele consegue comprovar que ele ganha. Então a gente tem um sistema de fraude hoje, né, que é o fraudador de alimentos, ele está fraudando o próprio filho, o Estado, o judiciário, e a mãe dos filhos dele também está sobrecarregando economicamente ela. Então hoje a gente tem um problema muito grande, que eu acredito que terá que vir uma norma específica para dar os ditames de pelo menos um valor mínimo a ser arbitrado. E aí, eu vou até além. Se a gente tiver um valor mínimo a ser arbitrado de alimentos, e esse mínimo não pode ser inferior a um salário mínimo, a gente começa a complicar a vida daquele que acha que vai fazer filho em 10 mulheres, porque um homem faz quantos filhos ele quiser por dia. A mulher engravida uma vez ao ano, no máximo 2, e olha lá, com ressalvas, né? A segunda é sempre um ops, porque ela tá de resguardo e tudo mais. Então, assim, a gente tem uma questão de ejaculação irresponsável. Estou até lendo esse livro, que inclusive recomendo, que é a ejaculação responsável. Nós temos uma questão inversa hoje. Nós temos uma questão de, bom, o filho não é meu. Eu tenho um filho menino, que ele já é um adolescente, 19 anos. E eu sempre pondero para ele o quê? Meu amor, se você vai ficar com uma menina, você se cuida. Porque a partir do momento que tiver outra pessoa, eu tô do lado dessa outra pessoa. Imagina que eu vou ficar contra meu neto a favor do meu filho, que é um homem. Então, assim, a gente tem que criar homens para a sociedade. E a gente tem que colocar um valor mínimo de alimentos para que eles comecem a pensar 2 vezes se eles vão também, né, agir no impulso, ali no calor da emoção ou não. Doutor Emerson, nessa altura do campeonato, né, doutor Emerson, nós estamos falando de alimentos avoengos, que é a pensão dos avós para os netos, e aí, de repente, doutor Emerson, muitos avós começam a coçar a cabeça, acessar o home bank, conferir o saldo bancário, cancelar aquela viagem para a praia, suspender a troca do carro. Bom, primeiramente, deve-se esgotar todas as possibilidades da prestação alimentar por parte dos genitores, né? Exatamente. Primeira fase, entra-se com a ação contra o pai, né? Então, no polo passivo da ação vai ter o pai e a mãe. Ficou comprovado ali que aquele pai não tem condições, ou o que ele vai dar é o mínimo. Vai se chamar os avós paternos e os avós maternos. Já tive processo, Márcio, que a família paterna tinha muito dinheiro e a família materna era uma família vulnerável. Então é óbvio que aí entra a necessidade da criança, mas entra também a possibilidade da família. Então, se o avô que pode mais, ele vai pagar mais, o avô que pode menos vai pagar menos, sendo ali estabelecida uma pensão razoável. Sempre nesses casos, vai se tentar uma conciliação para se chegar o mínimo, o máximo de conciliação entre as partes para evitar um conflito maior. Não tendo, Márcio, essa possibilidade, aí sim o juiz vai dar ali uma decisão judicial e caso não tenha acordo, vai ser em segunda instância também. E aí eu não sei como é que está aí, doutora Vanessa, mas geralmente aqui em Rondônia e Brasília não se tem mudado tanto as decisões do juiz de primeiro grau, porque o juiz de primeiro grau já são praticamente especialistas, né, ali em relação a isso. Mas só para você ter ideia, Márcio, muda muito de juiz para juiz. Vou te dar um exemplo. Quando a gente tem uma mulher julgando processo de família, é uma coisa. Eu tenho uma aqui no Acre, que ela é fenomenal, que é a que eu falei, doutora Vanessa, que a senhora falou assim, vou usar. Ela é mãe, mas ela cuida dos 4 netos. E aí, parece que, salvo engano, um dos netos tem autismo. Então, olha o olhar diferente. Então, ela já julga de uma maneira assim, poxa, o pai tem responsabilidade, uma criança na situação tem o pai, tem a mãe, tem essa... E óbvio que quando você é mãe, você vai se dedicar ao tempo, porque muitos juízes não levam em consideração isso, Márcio. E os avós também, poxa, ela tá com filho, mas além dela pagar a pensão, ela ainda tem todo o tempo que vai ter destinado para cuidar daquela criança. E os avós também. E aí, quando a gente vem
Eu tive uma situação aqui parecida, que era o mesmo caso, Márcio, né, em alimentos de avoengos, quando o juiz foi homem e quando a juíza foi mulher. É literalmente assim, juiz homem, senta aí, ó, quando é que pode... Tá, já, tchau. E quando a gente tem uma juíza mulher, não, fale. Aí deixa a pessoa soltar o coração, aí deixa o outro, fala. Para depois, e aí é por isso que a importância, Márcio, de ter um advogado especialista de família, que às vezes a gente sabe que aquela conversa, né, doutora, não vai resolver nada. Mas as pessoas, elas precisam soltar aquilo que está dentro para que a gente possa fazer uma conciliação. E os avós também. Às vezes os avós podem até ajudar mais, né? Então você que é avó, não é que aquele valor vai ser para a mulher, mas é como a doutora Vanessa pontuou, olha, ô bonitão, a partir desse momento é o meu neto, já está avisado, se você for fazer besteira, né, fica aquele negócio, doutora, parei o Matheus que embale. Então todas essas nuances e pontuações dentro do direito de família são importantes. Porque sempre eu, como advogado aqui, é o seguinte, a prioridade é a criança. E a gente sabe que tem advogado que frauda comprovante de renda, manda para o contador emitir olerite que não existe, transfere empresa que não tem. E se você é mãe, que tiver, ou até mesmo pai, né, que está numa situação que sabe que vai gerar porque você sente quando a relação está acabando e vai chegar no divórcio. Pega as informações, puxa aquele extrato, salva aquilo que tem de bens, porque se tiver um processo, você já vai ter toda a sua prova. Não sai com a mão na frente e outra atrás. Né? E automaticamente, talvez você não vai ter que chamar os avós para compor a lide desse processo para benefício do seu filho. Doutora Vanessa, a importância, né, como coloca aí o Emerson, da escuta, né? Até mesmo nas instâncias judiciais, porque, afinal de contas, esses alimentos avoengos não se trata de um prato feito, né? De jeito nenhum. Na verdade, esses alimentos avoengos, eles são tão, eu vou dizer hoje, tão raros ainda, não é algo que é usual, tá, Márcio? Então, se eu te disser que hoje eu tenho 10 ações, é mentira, porque eu tenho, acho que, 3 ações contra os avós. Primeiro, porque eu, como profissional, tenho que ponderar. Tem muita mãe que chega para mim e fala assim, doutora, o vô é médico, o pai tem o ensino médio aí completo, eu tô me matando de trabalhar e eu quero acionar os avós. Aí eu digo, não, peraí, o pai tá pagando, a pensão paga, mas olha só, eu queria colocar meu filho numa escola melhor. Tá, mas ele é filho desse, ele não é filho do avô. Então o avô, ele não vai ser chamado nesse caso. Porque senão a gente começaria a ter uma insegurança jurídica muito grande. Se eu começo a trazer os avós para que aquela criança, que eu entendo ser super justo, mas a minha opinião pessoal não faz jurisprudência, digamos assim. Então, assim, não é justo que eu traga o avô para o avô pagar a escola que a mãe acha que a criança tem que ter. Porque a gente, como mãe, a gente quer o melhor para o nosso filho, mas judicialmente o filho vive de acordo com as possibilidades do pai e da mãe, e não dos avós. Então, não é um prato feito, não é algo que eu indico assim a todas que aparecem. Eu sempre falo, vamos buscar primeiro, se a gente demonstrar para o juiz que esse pai não tem condições, aí a próxima ação a gente faz contra os avós. Mas não é, até porque a gente como profissional, Márcio, a gente tem que ter o bom senso de saber o que tem viabilidade jurídica ou não. É muito, eu não coloco o meu nome, porque eu acho que a única coisa que a gente tem a zelar é o nome da gente, né? Então eu não coloco o nome do meu escritório em uma demanda, sabe, que não vai ter procedência. Eu poderia até vender, porque vender, eu acho que o discurso vende, né? Principalmente quando a mulher ela chega até o advogado, a advogada, ela já está vulnerável, ela está esgotada, ela quer um socorro. Só que quem vende mentira, lá na frente, cai a credibilidade. Então não é algo usual, não é algo frequente, e não é nem algo que o judiciário costuma ver, como ele vê quando é um pai do outro lado, sabe? Que tem aquela obrigação mesmo, que é forte para a lida, que tem que trabalhar, né? A gente tem uma jurisprudência muito linda que é sobre um pai desempregado que
o voto do desembargador lá, ele fala assim, se não trabalha, que pegue latinhas, mas a pensão vai pagar. A gente não pode falar isso para um avô, para uma avó, que já não tem mais nem esse ímpeto, essa fase de estar tão saudável para o trabalho braçal, digamos assim. Doutor Emerson, eu queria até aproveitar que nós estamos trocando em miúdos esse assunto de pensão avoenga, né? E a gente deveria também ponderar a questão da guarda, até para não se estabelecer uma determinada confusão, porque quando a gente fala em guarda, não estamos tratando do simples fato do neto que está morando com os avós. Nós estamos lidando com a situação que a justiça, por algum motivo, deu a guarda do neto para os avós. E aí, os pais, então, eles teriam o dever de garantir o sustento do seu filho e, no caso de existir a guarda em favor dos avós, aí os genitores devem fazer o pagamento da pensão alimentícia. Portanto, tanto o pai como a mãe devem fazer também o pagamento da pensão alimentícia nessa configuração, doutor Emerson. E eu peço uma consciência também dos pais. Ontem eu vi aqui no meu escritório, o pai não estava com a filha. Ele falou o seguinte, olha, acredita que os avós queriam que eu pagasse uma pensão? A menina tá lá, mas a guarda é minha. Aí eu falei, a sua filha tá com os avós. Eles estão mantendo ela de toda forma. E tu não quer ajudar em nada? Ele pensava que eu ia apoiá-lo. O que acontece, Márcio? Eu tenho a guarda de fato, que a guarda de fato, ela não obriga o pagamento da pensão. Por isso que os avós, eles têm que buscar a guarda de fato e de direito, que é quando vai ao juiz, passa pelo Ministério Público, os avós recebem um termo de guarda, e aí os avós têm que sempre solicitar uma guarda acumulado com alimentos, porque ali o juiz já vai fixar a pensão alimentícia a ser definida aos pais. Só que os avós, na maioria das vezes, eles não deixam, mas não tem que deixar, até porque aquele valor não é para os avós, é para a criança e aquele adolescente. E para ser transferido essa guarda, é uma medida excepcional, mas passa-se por um estudo de uma psicóloga, de um assistente social, e sempre o juiz vai analisar o melhor interesse da criança. O que é melhor para aquela criança? É estar com os avós, ou até mesmo com o pai ou com a mãe? E aí, havendo essa mudança de guarda, Márcio, a gente tem ali esse instituto da mudança de guarda, é possível arbitramento de alimentos, e sempre o que obriga a pensão alimentícia é uma decisão do juiz. Os avós pensarem, não, estou com a guarda, o pai tem que pagar a pensão? Não tem. Aí o avô, caso ele tenha a guarda e não for definido os alimentos, ele vai procurar um advogado ou defensoria, vai entrar com processo, vai juntar todos os gastos desse neto e vai dizer o seguinte, olha, gasto 2.000, 3.000 com o seu filho, então eu quero que você me ajude a pagar aí. E aí o juiz fixa essa pensão. E lembrando, não aceite, você avô que estiver nessa situação, não aceite que o pai pague escola, que o pai vai oferecer o medicamento, não aceite. Aceite um valor específico. Nem, não, ele quer pagar a escola que é R$1.000. Não, se for dinheiro ele vai pagar 800. Receba os 800. Porque qual é o problema quando o pai, a mãe faz esse pagamento in natura, ou seja, ele não paga a pensão, ele paga uma obrigação. Caso ele vença, você não vai ter como exigir e vira uma bola de neve para você e para a sua vida. Já aconteceu isso aí, doutora, com a senhora? Muito. Acontece muito. Mas... vara de família, né? A gente vê de tudo, digamos assim. Vê de tudo. Então, assim, sempre a gente aconselha, orienta de que, olha, receba a pensão. O pai coloca o peso na consciência também, que o avô está cuidando, está criando. Às vezes, não precisa se chegar no processo judicial. O pai mesmo sabe que os avós estão cuidando, ele já vai lá, faz o pagamento, não precisa. Agora, que o acordo e ter uma decisão do juiz é o melhor remédio, Afinal, se acontecer alguma coisa com esses avós, a criança ela vai ficar resguardada com a pensão. Né? A pensão que era ali dos avós, uma aposentadoria, vai ficar direcionado para a criança. E aí é óbvio que a regularizar a situação de fato é bem melhor ficar definido tudo ali com o juiz.
Por falar em regularizar, doutora Vanessa, pode acontecer de um neto morar com anos a fio com os avós, sem que isso nunca tenha passado exatamente pela justiça. E no caso, por exemplo, do avô ou avó falecer, como é que fica a questão relativa à pensão? A gente teve uma decisão recente, né, eu sei que o tema não é previdenciário, mas eu também não sou especialista e nem ouso navegar por essa área, que para mim é a área de outro mundo. Porém, acompanhando as decisões que envolvem crianças, né, que é da minha área de interesse, eu vi que nós tivemos uma decisão recente, acho que foi a STJ também, nesse sentido de que o neto que morou com os avós, com a avó ou avô, não lembro, ele ganhou o direito de ficar recebendo a pensão, porque não a pensão por morte, aquela pensão que já era dos avós ali, né, da aposentadoria e tudo mais. Então, esse eu acho que foi um julgado que já diz muito sobre essa questão, né, que é a questão quando os avós estão fazendo a vez dos pais, mas não é nada regularizado nem regulamentado. E acaba que essa criança, muitas vezes, ela é abandonada na casa dos avós, né? E os avós têm que ficar fazendo a vez. Então, nesse caso, e eu acredito que esse caso vá criar reflexos agora para outros casos, os netos ficaram com a pensão dos avós. Agora, se os avós que estão cuidando e eles, né, falecem, um familiar mais próximo é o responsável, e é de acordo com o ECA mesmo, né? Pela criação, né, o acolhimento desse menor. Quando não tem mais ninguém, e a gente tem muito caso, por exemplo, em família um pouco mais vulnerável financeiramente, quando não tem mais ninguém, os pais, sabe, muitas vezes são drogados, vivem, né, nem sempre eles estão aqui, né, no contexto real, aí eles são encaminhados para instituições, para famílias, né, substitutas, para um prévio acolhimento, até que alguém da família seja localizado, para poder cuidar e prestar as devidas assistências a essa criança. Contraponto, doutor Emerson. Eu concordo aqui sobremaneira com a doutora Vanessa em relação a essa situação do que é tida, né, envolvendo aí a família como um todo. Agora, um ponto que é fundamental a gente deixar claro em relação aos avós, a importância de ser analisado as despesas da criança e aquilo que há no processo. Aí nós falamos aqui de jogador de futebol. Então por que em alguns momentos a pensão do A é alta e a pensão do B também é alta? Lembrando que cada caso é um caso e vai depender de como a mãe ou o avô é organizado. Eu chego aqui, eu apresento uma tabela para minha cliente, eu falo, olha, está aqui a tabela enorme, né, com mais de 50 itens. Água, luz, gás, telefone, gasolina, manutenção de carro, tudo que você possa imaginar. Márcio, para que a mãe preenche. E que eu falo, mãe, você vai colocar esse valor do que você gasta e o comprovante. Não tem o comprovante, coloca o recibo. Passei no cartão, coloca a fatura do cartão, para ter o máximo de prova. Só que aí quando dá, próxima audiência que eu falo, 10 dias antes, que eu chamo aquela, cadê a tabela? Não fiz, esqueci. Aí, Márcio, a gente não tem como tirar leite de pedra. Porque o juiz ele precisa dos gastos da criança. É óbvio que a gente tem um quantitativo básico de quanto a criança gasta. Uma criança recém-nascida, que às vezes quer uma pensão de 25 mil reais, 30 mil reais. Não, a gente sabe que uma criança recém-nascida não vai gastar 25 mil, 30 mil. Não tem ali escola, né, não tem ali um gasto de escola, de alimentação. Então, sempre é levado em consideração essa razoabilidade e a importância que os pais têm de colocar os gastos básicos dessa criança para que o juiz tenha subsídios fundamentais para ele poder arbitrar uma pensão razoável e proporcional. Se a mãe pega e não junta nenhum comprovante, o juiz ele vai atribuir o mínimo possível, porque é aquela coisa. Eu também tenho que fazer a minha parte. Quem entra com esse processo não é só esperar pela justiça, ela tem que fazer a sua parte, guardar toda a documentação, comprovação, né, para dar uma efetiva prestação jurisdicional do judiciário.
Dr. Emerson Costa, especialista em Direito de Família, mestre em Direito, diretor da Escola Superior de Advocacia do Acre e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Acre. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, Dr. Emerson. Márcio, é sempre um prazer estar aqui com você, todos que acompanham o nosso programa. Já estou dizendo nosso, né, porque acompanhar você, a utilidade pública que você presta a todos. Estar comigo nesse momento, a doutora Vanessa, tendo esse bate-bola, trocando conhecimento em locais distintos, né, doutora? Eu aqui no Acre, no meio da Amazônia, a doutora falando aí do central do Brasil. Então é um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser acompanhar a gente lá no Instagram, segue também, @emersoncosta.dv. Um abraço a todos, um bom dia. Doutora Vanessa Paiva, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, ela que é professora de Direito de Família e sócia administradora do escritório Paiva André Sociedade de Advogados. Foi um prazer tê-la conosco. Muito obrigado pela participação, doutora Vanessa. Gente, muito obrigada, foi um prazer, o debate foi muito produtivo, acho que é muito importante a gente sempre estar adicionando informações para todas as pessoas, para que elas possam exercer de maneira plena seus direitos. Obrigada pela oportunidade, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram e meu TikTok, também é uma rede muito válida, é o @van_andres. Obrigada, doutor Emerson, obrigada, Márcio, pela oportunidade e até a próxima. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. O Trocando em Miúdos volta na segunda-feira a partir das 11 da manhã. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.